senadoras para responder rapidamente uma questão de ordem que foi formulada ontem pelo senador Ciro Nogueira, aqui no plenário do Senado Federal. Resposta à questão de ordem do senador Ciro Nogueira. Trata-se de resposta à questão de ordem apresentada pelo senador Ciro Nogueira, alegando que foram deliberados vários requerimentos de convocações na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, no dia 6 de abril do corrente ano, sem que houvesse quórum e requerendo à mesa o cancelamento da referida reunião. O deslinde da questão apresentada está no cerne da aplicação das normas regimentais desta Casa. São dois os critérios de aferição de quórum, quais sejam o registro de presenças e a possibilidade de verificação de votação. Esses instrumentos regimentais devem ser utilizados pelos senadores como forma de garantir a lisura do procedimento e a efetiva participação dos parlamentares nos trabalhos e debates travados no âmbito da comissão. Primeiramente, destaco que esta presidência teve o cuidado de verificar, por meio do sistema interno de vídeo, que as assinaturas foram devidamente colhidas na sala da comissão e não em suas adjacências. É sempre importante lembrar que as reuniões das comissões do Senado Federal devem se pautar pelos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da transparência. Destaco que o prestígio a tais princípios se torna mais sensível no caso dos procedimentos desenvolvidos em comissões parlamentares de inquérito, dada a dimensão de seus resultados e seus poderes próprios das autoridades judiciais, conforme constitucionalmente estabelecido. Dessa forma, temos que todas as cautelas se fazem necessário para nortear a verificação do quórum para a deliberação das comissões parlamentares de inquérito. Diante das razões acima citadas, face à não ocorrência de violação frontal à norma regimental, eu deixo de deferir a questão de ordem apresentada pelo senador Ciro Nogueira, ao tempo que, em respeito às cautelas de necessidade de garantia do quórum, determino que a Comissão Parlamentar de Inquérito realize nova reunião para discussão e deliberação dos requerimentos impugnados da última reunião, a fim de que não restem dúvidas sobre a lisura e a transparência dos trabalhos parlamentares naquela comissão, fazendo-se tudo às claras, como é da vontade deste Congresso Nacional e, com certeza, do colegiado da Comissão Parlamentar de Inquérito, e assim evitar futuras alegações de nulidade, conforme arguída na questão de ordem apresentada pelo senador Ciro Nogueira. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência pela primeira parte da decisão, porque de fato ficou claro na reunião de ontem que o quórum foi alcançado. Entretanto, presidente, eu também, ao mesmo tempo, rogo a Vossa Excelência a segunda parte sobre a necessidade de nova votação na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu rogo em relação a esse quesito a possibilidade de Vossa Excelência rever essa decisão ou ainda consequentemente, encaminhar a decisão para deliberação do plenário aqui do Senado. E vou lhe dizer por quê, senhor presidente. Veja, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol se reuniu ontem. Estava em curso um claro movimento de obstrução por parte de alguns parlamentares membros dessa CPI, senador Ronaldo Caiado. O movimento de obstrução fracassou, porque se alcançou o quórum da Comissão Parlamentar de Inquérito e foram aprovados os requerimentos de convocação de oitivas que lá estavam previstos. Ora, é o princípio elementar do direito que serve para o parlamento também. O direito não socorre aquele que dorme. Teve uma tentativa de obstrução, a obstrução foi derrotada
pela maioria dos membros da CPI que viabilizaram o quórum. Então, desta natureza, me parece que não tem por que ser anulada essa decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol do dia de ontem. Então, eu rogo a Vossa Excelência, e faço aqui esse testemunho sobre o que ocorreu na reunião de ontem, para que seja validado essa reunião e, caso não seja possível, que seja submetido no momento mais adequado por Vossa Excelência, tal deliberação, a resposta à questão de ordem do senador Ciro Nogueira ao plenário daqui do Senado. Presidente, peço Senador Ronaldo Caiado, senador Álvaro Dias. Senhor presidente, eu acho que abre um precedente gravíssimo, presidente, porque dentro daquilo que também eu ouvi de outros parlamentares que estavam presentes, do senador Randolph, que realmente atingiu o quórum e que todos aqueles requerimentos foram aprovados, a partir daí eu acho que vai se criar uma situação difícil para as comissões, principalmente as CPIs e as comissões permanentes da Casa, em poder trabalhar. Porque se essa alegação for convalidada, amanhã todo e qualquer requerimento vai ser colocado sub júdice. Então, sinceramente, presidente, eu também solicito a Vossa Excelência, se possível, para que Vossa Excelência, pondera a Vossa Excelência, que consulte o plenário no momento que nós tivermos um quórum, para que a gente possa debater essa matéria, trazer dados e talvez um relato mais claro também do momento em que esses requerimentos foram votados na CPI, porque eu, sinceramente, me preocupa a resposta de Vossa Excelência, a decisão de Vossa Excelência sobre a questão de ordem, em relação a precedentes que, a partir daí, eu acho que todo aquele que não se sentir contemplado amanhã poderá derrubá-la por situações como foram explicitadas aí pelo senador Ciro. Álvaro Dias. A posição é dessa, senhor presidente. Eu acho que se o plenário fosse ouvido, eu acho que seria realmente algo que poderia ter um sentimento maior, já que Vossa Excelência vai tomar uma decisão que vai ser o regramento de todas as CPIs e de todas as comissões permanentes da Casa. Essa é a minha ponderação, senhor presidente. Senador Álvaro Dias. Presidente Renan, também, na esteira do que disseram os colegas que me antecederam, formularam um apelo a Vossa Excelência para que ou submeta ao plenário ou reconsidere a sua decisão de renovar uma deliberação já ocorrida. E uma deliberação que atendeu todos os pressupostos regimentais e é da prática do Senado Federal. Isso ocorre todos os dias em todas as comissões da Casa. Até em função do excesso de trabalho, do número elevado de comissões, que exige a participação de senadores em várias comissões ao mesmo tempo. E numa CPI, que é um instrumento fundamental e deveria ser considerado um instrumento prioritário na Casa, portanto, para a prioridade da atuação parlamentar, aqueles que não compareceram certamente é porque estavam aceitando a deliberação da maioria presente, uma vez que subscreveram a lista de presença. E ao subscrever a lista de presença, o senador está subscrevendo eventuais decisões adotadas na forma de consenso entre os presentes. Eu agradeço. Então não há senador eu Renan. agradeço muito as ponderações do senador Álvaro Dias, do senador Ronaldo Caiado, do senador Randolph, da senadora Vanessa Graziotin. Presidente, Vossa Excelência eu queria, eu vou responder para nós não delongarmos muito essa discussão. Eu serei muito breve, porque eu acho que essa decisão não é uma decisão qualquer. Eu não conheço nenhum mérito das convocações, não sei quais são as pessoas que estão sendo convocadas. Eu quero entrar na forma, no que aconteceu no dia de ontem. Nós temos a informação de que a CPI, numa reunião regular, fez uma votação também regular, com assinaturas, com algumas presenças, e ninguém pediu verificação.
Aí, se nós formos rever essa decisão hoje, presidente, eu concordo com o senador Caiado, nós vamos abrir um precedente muito grave. Não é verdade. Um precedente muito grave, senhor presidente. Então, no mínimo, acho que eu concordo, acho que essa ponderação, mas se for o caso, encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça. Senadora Vanessa, eu queria só com a abertura que todos conhecem, eu queria dizer o seguinte, é que o artigo 58, parágrafo 3º, diz que as comissões parlamentares de inquérito da Constituição Federal, diz que as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da respectiva casa, serão criados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de determinado fato e por prazos certos, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, todas, sem exceção, esta inclusive, tem poderes e tem responsabilidades na forma da Constituição Federal. E o processo legislativo diz que em toda votação é assegurado o direito do pedido de verificação. Nós não podemos simular uma votação com uma lista de presença. Não podemos simular. Eu não deferi a questão de ordem, não anulei a decisão, mas mando que se faça a reprodução da votação para que garanta o direito daqueles que divergem verificar a presença dos senadores. É o que diz o regimento. É o que diz o regimento. Para que não haja gol de mão. Para que não haja gol de mão. É importante essa decisão para que não haja gol de mão. Senão, aqui no Senado, nós vamos banalizar, como se faz em algumas instâncias da institucionalidade, a convocação de pessoas, a condução de pessoas. Isso, claro, pode-se fazer, deve-se fazer. Eu defendo a iniciativa de todos que fizeram, mas nós precisamos assegurar o direito daqueles que não queriam a aprovação do requerimento para garantir a verificação. Mas, em todo caso, eu aceito as ponderações mantenho a decisão, recebo o recurso da decisão da mesa e peço, na forma do artigo 408, havendo recurso para o plenário sob decisão da presidência em questão de ordem, é lícito a esta solicitar a audiência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sobre a matéria, quando se tratar de interpretação de texto constitucional. Vossa Excelência, então, para que não haja... Vossa Excelência encaminha para a CCJ, portanto. Para que não haja o precedente de lado a lado, para que numa comissão parlamentar de inquérito nunca mais as pessoas peguem assinaturas no requerimento sem colocá-los em votação, eu difiro para que nós possamos discutir isso, em primeiro lugar, na Comissão de Constituição e Justiça, depois aqui no plenário do Senado Federal. Mas antes disso, para que tenha validade a decisão, é preciso haver a votação, garantindo o direito regimental daqueles que poderiam pedir a verificação. Senador Blairo Maggi. Senador Blairo. Presidente, Temos. Vossa Excelência encaminha a CCJ, perfeito? O recurso que fizemos da decisão de Vossa Excelência encaminha o recurso à CCJ. Encaminha o recurso à CCJ e suspendo os efeitos da aprovação dos requerimentos. Presidente, tem uma pergunta apenas. O senador Romário, que é o presidente, foi escutado sobre isso? não precisa. Tana, ontem a questão de ordem foi feita aqui no plenário. Eu disse na oportunidade que iria levantar todos os fatos. Através da Secretaria-Geral da Mesa, nós levantamos todos os fatos, inclusive vídeos. Não houve a votação. O que se colheu foi assinaturas dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quer dizer, numa matéria dessa importância, onde ali o investigado vai servir como primeira etapa do processo judicial, porque tudo será remetido ao Ministério Público, mais do que nunca, nessas condições, nas comissões parlamentares de inquérito, é importante seguir os procedimentos do regimento, da Constituição e da legislação federal. Presidente, eu quero... Mas nós estamos dando, com o recurso que eu acolho, uma oportunidade para se discutir mais esse fato. Perfeitamente, presidente. Eu acho que vai ficar bastante claro qual é o procedimento, porque em outras oportunidades já aconteceu isso na casa também. Quer dizer, coleta-se as assinaturas, na hora da votação tem-se muito poucos parlamentares. E até hoje não havia sido feita uma reclamação para cá. Mas a no partir plenário da reclamação, como esta, exatamente, senador. Temos que esclarecer como é o procedimento daqui para frente. Então, concordo com Vossa Excelência, vamos discutir lá na CCJ. E quero aproveitar, presidente, antes de finalizar, só fazer um registro que amanhã a cidade de Cuiabá completa 297 anos.